Atos capítulo 3, houve aqui algumas discussões decorrentes de uma cura. Os apóstolos curaram uma pessoa e aquilo deu o que falar. Como se diz, deu um bafafá. Foi a cura de um aleijado, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas ele tinha também uma outra discussão, não era só uma cura terapêutica. Terapêutica já é cura mesmo, né? Mas aquela cura era didática, ou seja, assim como o Senhor Jesus curava as pessoas não apenas para tirá-las do seu sofrimento, mas para ensinar alguma coisa para o povo, aqui também Deus usou Pedro e João para curarem uma pessoa, para poder ensinar para essa pessoa, ou não para essa pessoa, mas para as pessoas que viram alguma coisa sobre Jesus Cristo de Nazaré. E essa cura também serviria e serviu para a salvação de outras pessoas. Então esse era o objetivo das curas que havia tanto no ministério de Jesus quanto no ministério dos apóstolos. A cura não era apenas para beneficiar a pessoa que precisava da cura, mas era para ensinar alguma coisa a respeito de Jesus e para trazer as pessoas para a salvação em Cristo Jesus. E nós vamos ver a cura propriamente dita nos 10 primeiros versículos e vamos ver o que Deus tem para nós nesse texto. Cura de um coxo. Então, coxo um aleijado. Então hoje nós temos tanta dificuldade com termos. Se você fala aleijado, as pessoas dizem que não pode. Se você fala deficiente, piorou. Se você fala pessoas incapacitadas de locomoção, alguns nem entendem. Aí você diz também são pessoas debilitadas de funções motoras. É muito mais fácil falar aleijado, que é um termo que todo mundo conhece, mas hoje em dia nós temos, dependendo do lugar e com as pessoas que nós estamos, nós temos que não escolher, mas saber qual é o termo que você pode usar. E aqueles que estão em liderança, como políticos, professores, pastores, padres, todas essas pessoas, elas às vezes se enroscam. Então eu nem pesquisei qual a melhor maneira de falar. Eu vou falar coxo, como a Bíblia diz, ou aleijado. É uma pessoa que tinha algum problema aí na perna. Versículo 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Havia já 3.000 crentes, esses crentes estavam reunidos de casa em casa, esses crentes também se reuniam no Pórtico de Salomão. O pórtico é um grande corredor, com colunas dos dois lados, 15 colunas para cada lado, e nesse grande espaço, os crentes, os cristãos novos, eles estavam se reunindo. Então Deus não deixou nenhuma orientação ainda sobre sair do meio dos judeus. Então eles estavam indo para a reunião dos judeus no templo e eles também se reuniam só entre eles nas casas. Como havia 3.000 pessoas, duvido que tenha uma sala de uma casa que caiba 3.000 pessoas. Então nós temos que entender, como eles não tinham nenhuma catedral, nenhum um salão de eventos, de convenções, eles se reuniam nas casas. Então eram muitos e muitos grupos ao redor da cidade ou na cidade que se reuniam para adorar ao Senhor. Mas eles eram unânimes. O que se pregava num lugar, pregava-se no outro também, porque certamente os apóstolos estavam conduzindo esses grupos, supervisionando e vendo tudo o que estava acontecendo, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que diz o versículo 42. E como eles não deixaram de assistir ou de frequentar
as reuniões dos templos, é possível que eles iam 3 vezes ao dia, 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, quando havia adoração e sacrifícios no templo. E Pedro e João estavam em uma dessas reuniões, e eles encontraram ali um homem aleijado. Eles subiram para orar, um dia comum, um dia qualquer, mas para aquele homem seria um dia especial. Versículo 2: Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Esse homem era levado até ali, porque ele não tinha locomoção suficiente para chegar até ali. Ele não era como alguns aleijados que estão numa cadeira de roda, num carrinho de rolemã e pedem suas esmolas. Depois que eles ganham o dia deles de esmola, eles pegam e se levantam e saem andando com dinheiro. Esse aqui não era assim, não. Esse aqui realmente era um aleijado, e não era um aleijado por algum acidente recente, era um homem que era aleijado desde que ele nasceu. Se hoje não é tão fácil as pessoas terem condições assim, imagina naquela época onde, se alguém tivesse algum instrumento para ajudá-lo a andar, nesse caso esse aqui nem tinha, era tudo improvisado. Imagina esse menino que não podia brincar com as crianças, e se fosse para a rua, certamente alguém ia desprezá-lo, porque a cultura, se hoje as pessoas estão cheias de melindres, porque falou alguma coisa de um aleijado, imagina naquela época. Naquela época eles não apenas zombavam, eles amaldiçoavam. Eles falavam que ele estava assim por uma maldição, por um castigo de Deus na vida dele ou dos pais dele. Então a situação não era muito fácil. Quando você lê na Bíblia sobre um aleijado, sobre uma pessoa com alguma debilidade física, você já pode colocar na mesma categoria de mendigo, porque ele não conseguiria sobreviver se não fosse de esmolas. Não apenas porque aleijados não podem fazer certas coisas, porque eles não queriam aleijados perto deles. A situação de um aleijado, de qualquer pessoa cega ou outras debilidades, fazia com que aquela pessoa ficasse isolada. Se você está preocupado hoje com bullying, naquela época eles dariam tudo para ter uma palavra como essa, bullying. Eles eram realmente escanteados. Eles eram colocados de canto e não tinham dó, não tinham culpa, e ninguém precisava ficar dando explicação sobre isso. Então esse homem não apenas é um aleijado, como ele é um mendigo que depende das esmolas das pessoas, da misericórdia das pessoas. Se a situação já é difícil, imagina que ele nem podia entrar no templo, mesmo que alguém carregasse, iam carregá-lo para fora de volta, porque aleijados não entram na adoração de Deus, aleijados ficam para fora. Então a situação daquele homem, não sei qual a idade dele, a situação dele não era nada fácil. Mas havia ali escadarias e havia um lugar de muito luxo. O templo era muito luxuoso. E no templo havia algumas portas. E nessa porta, que é chamada de Porta Formosa, era uma porta que foi conquistada em Corinto
que era uma porta chamada Nicanor também, conquistada desse homem, e era uma porta de bronze. E bronze naquela época era o espelho atual. Então você já passou em algum prédio espelhado, uma loja espelhada? Então o bronze era assim. Então as pessoas ali se viam andando, dava uma dimensão até maior, né? As pessoas andando e aquela porta refletindo todo mundo, e esse homem enfeiando esse lugar, como acontece muitas vezes em lugares turísticos, né? Lugares bonitos, mas você tem pedintes ali, pessoas estragando a paisagem, por assim dizer. E esse homem não era querido, esse homem era desprezado, e era um homem que dependia das esmolas das pessoas. E nós sabemos que os judeus davam esmola, se não de coração, mas porque era o que se esperava de um judeu, que ele desse esmola, que ele ajudasse as pessoas. Versículo 3: Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Como ele fazia com todas as pessoas. Pedro e João, nem sei se eles sabiam da fama de Pedro e João, quem eram esses. Todo mundo sabia, mas eu não sei se ele tinha noção de quem eram esses, mas para ele eram pessoas que poderiam dar alguns trocados, e pediram esmola para ele. No versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, olha para nós. E o que é estranho também, porque talvez a maioria das pessoas que davam esmola, elas nem olhavam para o mendigo, só jogavam lá algumas moedinhas e seguiam seu caminho de adoração ao templo ou na saída do templo. Mas aqui não. Pedro e João tiveram interesse por aquele homem desprezado. Eles olham para o homem, e ao olhar para o homem não estava olhando para eles. Talvez uma pessoa já desprezada, e não era uma pessoa que era acostumada a olhar no olho das pessoas, como a gente vê o mesmo padrão em muitos mendigos. Eles não olham para o rosto da gente, dificilmente eles olham para o olho da gente. Os mendigos de verdade, e talvez também aqueles que são imitadores de mendigos. Mas essas pessoas, elas já se acham pessoas de segunda categoria, e por isso elas não têm intimidade com as pessoas, e também as pessoas não as respeitam, e elas já estão acostumadas com isso, e elas vivem assim mesmo. Mas Pedro e João, com um interesse em comum, pede para ele: olha para nós. Eu imagino aquele homem atendendo a esse pedido que não era comum e olhando para eles. Quem são esses aqui? Versículo 5: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Será que se olhar para ele ganho mais? Ele olha para eles conforme o pedido, mas na mente dele só tem uma coisa: eles são a mão que vai me ajudar. Mais uma mão que vai me ajudar. Eu não sei quanto que ele ganhava por dia para a subsistência dele, mas ao olhar para eles, ele teve alguma esperança. Mas a esperança dele ainda estava na mesma motivação que ele tinha todos os dias: eu espero que alguém me ajude com alguma coisa.
Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro. Imagino que quando ele começa essa frase desse jeito, aquele mendigo desanimou, né? Porque ele já vai se desculpando, ele já vai dizendo: não vou dar nada. Se você não vai dar nada, é só passar de largo. Se você não vai dar nada para um pedinte, o que você vai dar para ele? Confesso que às vezes eu tenho conversado com alguns sem dar nada. E às vezes dou um folheto e eu mesmo sinto: será que ele vai ficar ofendido? Porque o folheto não alimenta ninguém? Mas espiritualmente sim, é um alimento. E eu não possuo nem prata nem ouro. Pedro que está, sempre Pedro, né, que está na dianteira dos assuntos. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Esse era o melhor presente que aquele homem poderia ter. Agora, a gente tem que, às vezes, duvidar se o mendigo quer sair da situação de mendicância. Porque o Senhor Jesus já andou perguntando para uns. Por exemplo, para um leproso: queres ser limpo? Ah, que pergunta! Lógico que eu quero. Não é tão lógico assim. Às vezes, não quer. Se você perguntasse para muitos mendigos: que tal sair dessa situação e conseguir um emprego? Muitos não querem. Muitas pessoas estão muito bem elas estão bem daquela maneira. Você que está olhando para a situação delas e se colocando na situação delas, falando: eu ia querer coisa melhor, mas talvez para elas não. Me lembro de um homem que estava dormindo em uma galeria de esgoto do Rio Tietê. E uma equipe de reportagem foi lá, na verdade só o cameraman e um repórter. Foi lá, encontrou aquele homem e, como quase sempre são pessoas com cultura, pessoas que tiveram família ou têm família e pessoas que sabem conversar. E ele conversou com aquele homem que poderíamos dizer que é sem teto, mas o teto dele era um esgoto. E ele estava lá, naqueles buracos da margem do Rio Tietê, vocês conhecem? Uma daquelas galerias, morando ali. E aí ele contou a história, porque o repórter pediu para ele contar a história, e ele era de Minas Gerais, de algum lugar. E você tem família? Ele falou: eu nem sei como é que está minha família, mas eu tinha uma família. Poderíamos ir atrás da sua família? Pode. E eles foram atrás, e eles encontraram a família. E encontrando a família, falaram: olha, sabe que seu parente está morando em tal e tal lugar? Eles falaram: a gente nunca mais teve notícia dele. Então vocês não querem encontrar com ele? Eles toparam. Eles não querem recebê-lo? Toparam isso. E marcaram então, com um correspondente aqui e ali, marcaram, mas para surpresa de todos, ele não quis, ele não queria. Então não é uma questão tão óbvia assim, que pessoas em situação de debilidade física, de carência de bens e de alimento, que elas gostariam de sair dessa situação. Nós que estamos dizendo que elas gostariam, mas muitas dessas pessoas, comprovadamente, vocês já ouviram várias histórias, elas não querem. Então, quando Pedro faz igual a Jesus, não? Porque Jesus também não era rico, Jesus não tinha prata e ouro sobrando aí. Ele curava as pessoas, ele fazia o bem para as pessoas, mas ele não prometia prosperidade para as pessoas.
É verdade que Jesus não curou todos os aleijados, assim como os apóstolos também não, mas alguns foram agraciados com isso. E Pedro diz, em nome de Jesus Cristo, ele não para aí, Jesus Cristo, o Nazareno, porque é assim que era conhecido o Jesus de Nazaré. E a partir de Jesus e dos apóstolos, forma-se uma nova seita. Seita para eles, né? Para nós não, é o cristianismo, mas para eles, os nazarenos eram os seguidores de Jesus de Nazaré. Aquele homem que não tinha o que fazer na vida. Aquele homem que era um peregrino, forasteiro por aí, e aquele homem que não era respeitado. Então o título Nazareno não é um título de respeito, pelo contrário, é um título de desprezo. Então, assim como aquele homem é um homem desprezado, os seguidores de Jesus também são desprezados, ou seriam desprezados, né? Anda, é o que eles tinham para oferecer para ele. E o versículo 7, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Isso é um milagre por si só, porque ainda que o homem deixasse de ser aleijado, ele tinha que ter umas sessões de fisioterapia para conseguir ficar em pé e conseguir trocar passos. Mas esse homem não precisou nada disso, porque a cura do Senhor foi completa na vida dele. Não apenas ele deixou de ser um aleijado, mas não ficou atrofiado não. E ele conseguiu ficar em pé. Um milagre. Sinais e milagres estavam acompanhando. Veja o versículo 43. Em cada alma havia temor. 43 do 2, tá? 2:43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Prodígios e sinais. Isso era para chamar a atenção das pessoas para uma mensagem nova. Porque se você lança um novo produto na praça, e se você não tem grande nome, você deve fazer uma promoção daquele produto. Alguns mercados vão vender alguns produtos e eles dão um tira-gosto, né? Querem vender um café, tem uma máquina de café para você experimentar aquele café, com a possibilidade de você comprar. Então, se essa mensagem é nova, precisa ter uma promoção, algo promocional, precisa ter um chamariz, e o chamariz do Evangelho foram as curas, e através dessas curas, as pessoas começavam a observar. Essas curas funcionavam como um letreiro luminoso, que ficava piscando, e aí as pessoas se interessavam por aquilo chamava atenção. Hoje nós temos um letreiro luminoso, 2 aliás, que é a sua vida de testemunho como crente e a palavra do Senhor. Esse aqui é um letreiro luminoso, piscando, para que as pessoas venham até Jesus. Na verdade, hoje nós não fazemos milagres, nós não curamos pessoas. Eu já vou falando assim porque se alguém falar, mas eu fui curado, graças a Deus por isso, eu creio que Jesus cura, eu só não acredito que eu cure alguém. Eu não acredito que nós podemos falar a mesma coisa que Pedro falou. Minha igreja não tem dinheiro, mas a nossa igreja tem cura. Então, o que eu digo para vocês é que a nossa igreja não tem dinheiro e nem cura ninguém. Brincadeira, a nossa igreja tem dinheiro, graças a Deus. Mas a outra parte continua sendo verdade, a gente não cura ninguém. Versículo 8, de um salto, de aleijado para pulador, né?
de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. O homem acho que virou aqui um canguru, não parava de pular, de tão feliz, alegre que ele estava, e algo que ele nunca pôde fazer. Ele nunca pôde andar. Imagina que pular, então, era algo que nem pensava que ele poderia fazer isso. Mas Deus fez uma grande obra nesse homem. Esse homem sem importância alguma. Esse homem desprezado por todos, né? E ele anda onde? No lugar onde ele não poderia estar, numa situação normal da vida dele. Ele está dentro do templo. Imagina que ele ficou fora naquele templo, não sei por quantos anos. Agora ele está vendo o templo do lado de dentro. Que maravilha para ele, que bênção para ele. E ele louvava Pedro e João. Opa! Quem que ele louvava? A Deus. Pedro e João, apenas instrumentos. Versículo 9, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Então as pessoas viram. Agora, vocês conhecem o termo, né? Ele era uma figurinha carimbada. Ele era muito conhecido. Todo mundo que estava entrando no templo, chegando naquela porta tão bonita ali, porta formosa, já sabia que tinha aquele homem. Todas as cidades têm uma pessoa que é folclore popular, não tem? Todas as cidades têm um mendigo, uma pessoa com alguma deficiência mental, alguma especificidade. Todas as cidades têm algumas personagens assim. E esse aqui era uma figura muito conhecida de todos. E de repente eles veem aquele homem dentro do templo andando. Imagina o que eles pensaram, o que aconteceu. Aquilo passa a ser um testemunho. Olha o letreiro luminoso aí, né? Sem nenhuma lâmpada queimada, piscando, e as pessoas certamente queriam saber o que aconteceu. E versículo 10, reconhecendo ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração, mas não só de admiração, assombro, por isso que lhe aconteceu. Eles ficaram até meio amedrontados, né? Com isso que acontece. Então nós temos aqui diante de nós, meus irmãos, um texto que você pode sair daqui simplesmente falando: eu aprendi hoje que Deus curou um aleijado. Não está errado, foi isso mesmo. Mas quais são as lições que nós temos desses 10 versículos? Nós temos várias lições aqui. Uma delas é orar frequentemente. Pedro e João, eles foram no templo para curar aquele homem. O que eles foram fazer ali? Eles foram orar. A nossa vida deve ser uma vida de oração. Se naquele dia de oração vai acontecer algo extraordinário, isso é com Deus. Mas você não vai diante de Deus porque alguma coisa extraordinária vai acontecer. Você vai diante de Deus para falar com Ele como um amigo, algo normal. Oração frequente. A outra lição que nós temos é que sempre haverá pessoas sofrendo. É só você observar. Quando você estiver subindo as escadarias da vida, começa a observar que tem alguém ali que está sofrendo. Qualquer lugar, para onde você apontar o seu nariz, ali tem alguém sofrendo. No mercado você vai encontrar alguém sofrendo, no banco, na rua, num parque de diversões, você vai encontrar pessoas sofrendo. É só você orar ao Senhor: coloque-me diante de um sofredor, e Deus vai colocar você diante de um sofredor, ou
colocar um sofredor diante de você. Eu tenho certeza que todos vocês já encontraram pessoas, conhecidas ou não, sofrendo. Temos mais uma lição, ou algumas lições. Pessoas dependem de pessoas. Aquele homem dependia de pessoas. E Deus não mudou o método hoje. Mesmo que a internet está a todo vapor, e tem muitas coisas hoje, tem um chat inteligente, é uma inteligência artificial, que você poderia digitar qualquer assunto ali, e ele traria para você todos os assuntos, com todas as referências que você precisasse, e estaria ali pronto. Inclusive, as universidades estão fazendo um programa contra esse programa, que é um programa detector do chat, como chama aquele chat? GPT. Oh, GPT. As universidades estão dizendo que temos que tomar cuidado com esses programas, porque ele sai perfeito o trabalho. Um aluno, ele não precisa mais pagar ninguém para fazer o trabalho de faculdade. Ele só digita o que ele quer e sai pronto, só imprimir. E aí você pode colocar também lá no chat que você quer toda essa pesquisa nos padrões ABNT. É assim que fala, né? Pronto, já sai todo o padrão do trabalho. Que beleza, né? Inteligência artificial. Então as universidades já estão se protegendo para acusar. Esse trabalho veio do GPT. Eles já sabem isso. E as pessoas, elas escrevem lá: o que eu faço quando eu estou triste? E esse programa, ele mostra tudo para você. Ele mostra fotos, ele mostra pesquisas, ele mostra tudo. Ele te dá toda a terapia que você precisa. Mas, meus irmãos, eu quero ainda insistir com isso. Pessoas dependem de pessoas. A internet, a inteligência artificial não pode substituir o seu auxílio para as pessoas. Como aquele homem precisava de gente. Agora, algo muito importante: as pessoas precisam prestar atenção em nós. Não porque a gente quer se aparecer, não, a gente quer ajudar. Mas se as pessoas não notarem isso, elas não podem ser ajudadas. Olha para mim, olhe para nós. É o que Pedro fala, né? Olhe para nós. As pessoas precisam olhar para você. O Dwight Moody, um grande pregador da Palavra do Senhor na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, ele chegou uma vez para um bêbado, né, na calçada, assim, caído, e chamou o bêbado e falou que queria falar com ele. Ele falou: então você deve ser o Moody. Sou eu mesmo. Porque só ele conversava com o bêbado. Moody foi conhecido em Chicago, que era o pregador dos bêbados. Ele pregava para todo mundo, na verdade. Mas ele tinha a atenção para os bêbados. Ele não deixava os bêbados simplesmente dormindo na calçada. Ele levantava, colocava sentado e começava a pregar o evangelho para eles. Quem sabe alguns seriam salvos. Era o pensamento dele. As pessoas precisam prestar atenção em nós. Os sofredores esperam que algo bom vai acontecer. Talvez aquele homem ia só na rotina, vai no automático, vou pedir esmola. Mas quem sabe, em algum dia ele falava: hoje bem que podia acontecer algo diferente. Alguém podia dar um grande dinheiro para eu ficar uma semana sem pedir esmola. Alguém poderia me trazer uma boa notícia. Talvez alguém poderia falar que tem um médico agora que está curando e operando essas doenças aí, esses aleijados. Eu não sei, pode ser que algum dia eles tivessem uma esperança assim.
E eu acredito, meus irmãos, que tem pessoas que estão pensando, quem sabe hoje é o meu dia, eles vão falar meu dia de sorte. E pode ser que eles te encontrem. E seja realmente o dia que Deus vai mudar a sorte deles. Aprendemos também nesse texto que nós não devemos prometer aquilo que a gente não consegue dar. Pedro e João poderiam falar, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Mas você não pode. Não começa a prometer para as pessoas que em nome de Jesus você vai ser curado desse câncer, que em nome de Jesus você vai ser curado dessa doença. Não começa a prometer isso, porque você vai entrar numa situação de risco, de perder o seu bom testemunho. Nós, para todos os efeitos, nós não estamos curando ninguém. Nós estamos mais fracos? Não, não é isso, porque o mesmo Espírito que estava em Pedro e João é o Espírito que está em você. Mas a palavra de Deus não diz que Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre? Sim, Ele não mudou nada, mas Ele não precisa mais chamar a atenção, e a pregação era para chamar a atenção, as curas eram para chamar a atenção. Uma prova disso é que, se não fosse assim, todos os aleijados, leprosos, endemoniados eram curados no ministério de Jesus e no ministério dos apóstolos. Mas isso não aconteceu. E um exemplo disso, Paulo diz: deixei Trófimo doente na ilha de Mileto. O apóstolo Paulo deixou um amigo doente numa ilha, porque ele não curou. Então não prometa aquilo que você não pode cumprir. O mais importante aqui não é a cura, o mais importante é o louvor. O louvor é mais importante do que a cura. O mais importante aqui não é a cura, mas é o testemunho deixado para que as outras pessoas se admirassem. E o mais importante aqui não é a cura, é a transformação de vida. Aquele homem, eu não sei como que ele era antes, se ele louvava a Deus ou não, porque a Bíblia não diz. Mas eu sei que agora ele está louvando a Deus dentro do templo. Jesus, muitas pessoas que Jesus curou, essas pessoas tiveram uma cura dupla. A cura do físico e a cura da alma. E às vezes ele falava para as pessoas que ele curava: os teus pecados estão perdoados. Porque a cura que nós precisamos, que as pessoas precisam, é o perdão dos seus pecados. Então são algumas lições que nós tivemos hoje. Que Deus abençoe todos os irmãos. Nós vamos orar. E aguardem aqui, mesmo os que são visitantes, e nós vamos para um outro procedimento. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra, que nos motiva a pregarmos, a buscarmos sofredores, a estarmos acessíveis aos sofredores, que eles prestem atenção em nós e na mensagem que nós temos para transmitir para eles, que alcancemos pessoas, ó Pai. Nós não queremos ver ninguém com fome, mas sabemos, ó Pai, que várias pessoas ajudarão com esmolas, mas nós podemos ajudar com a Tua palavra. E pedimos a Deus que o Senhor nos oriente também quando temos que ajudar alguém com os nossos recursos materiais. Obrigado pela Tua palavra, e nós glorificamos ao Senhor Jesus. Em nome dele que oramos. Amém.